Bom, se você caiu aqui nesse vídeo pela primeira vez, ainda não viu os vídeos anteriores da série, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist onde você pega do iniciozinho ali para entender, né, a história, tudo que eu venho narrando aqui e vou te contar que tá muito bom, tá? São experiências que vivemos assim emocionantes e que tenho certeza que vai te deixar com aquela vontade também de viver algo novo, de viver experiências com Deus. Quando eu te chamo aqui no canal para viver uma vida de intimidade com Deus, para você separar um momento do seu dia, é para você experimentar tudo isso. E quando a gente experimenta tudo isso, a gente não abre mais mão. E é exatamente isso que Deus quer, que a gente viva uma vida de intimidade com Ele, no qual a gente depende dele para tudo, para tudo. Pedir direcionamento para Ele. E eu já vivi muita coisa onde eu sinto eu já falei que minha maneira de comunicação com ele é um pouco diferente, mas quantas vezes eu também estou na cozinha, na pia, entra aquele pensamento, eu entendo ele conversando comigo. Que coisa maravilhosa que é. E teve um dia que eu vivi uma experiência que eu chorei tanto, 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 e essa semana eu revivi essa emoção numa postagem de uma amiga que ela colocou um postzinho onde uma jovem estava como numa valsa com Jesus. Ali estava retratado Jesus e a frase, eu não lembro bem da frase, a imagem me chamou mais atenção porque me remeteu à experiência que eu vivi. Mas a frase estava mais ou menos assim, dizendo assim, eu sou filha, né? Para não esquecer que eu sou filha, algo do tipo. E eu lembro que teve um dia que minha menina caçula, desde ela pequenininha, ela gosta de me abraçar, e aí eu danço com ela no colo, rodo para um lado, para o outro, e ela foi crescendo, e hoje em dia não dá mais nem para dançar com ela no colo, mas eu viro e mexe, de tempo em tempo eu pego ela, mamãe, vamos dançar, e eu danço com ela, assim, bailando como numa valsa, e ela fica numa alegria maior do mundo. E aí, esse dia eu estava limpando minha casa, eu estava na cozinha, minha cozinha é bem grande, e eu estava varrendo e eu não lembro bem se antes eu tinha dançado com ela e por isso tinha ficado tocando valsa, ou se simplesmente eu tinha colocado. Esse detalhe eu esqueci completamente. Mas eu lembro que eu estava ouvindo, né, essas músicas e varrendo o chão da minha cozinha. De repente eu fui tomada de uma emoção e eu fechei os meus olhos e comecei com a vassoura dançar. Dançando, dançando e muito emocionada. E eu, de olhos fechados, eu enxergava, é como se... Foi uma visão, né? Que eu estava de olhos fechados. Eu enxerguei, eu com um vestido longo, eu só via a parte de baixo do meu vestido e eu via a mão, Deus segurando na minha mão, eu sentia e eu via segurando na minha mão e eu via meu vestido e as pernas assim só dançando e eu entendi que ele estava dançando comigo como numa valsa de 15 anos. Eu não tive uma festa de 15 anos, né? Naquele tempo era difícil, meu pai não tinha condições também e por ter nascido numa família evangélica, Assembleia de Deus, e era muito rígido naquela época, então tudo era pecado. Então, até mesmo uma festa onde um pai iria dançar uma valsa com a filha era pecado. Então, eu não tive uma festa de 15 anos, tive uma surpresa, tive um bolinho, cantado parabéns para mim, mas eu não tive essa experiência. E ali eu pude viver essa experiência e foi algo tão emocionante. Eu chorei tanto, 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 tanto. Aí na hora que terminou aquilo, eu fui mandar mensagem para Magda para contar, porque eu não me contive de tanta emoção. Eu falei, você não acredita o que aconteceu agora? E contei para ela muito emocionada. Ela batia palmas do outro lado de alegria. Então, gente, é sobre isso, é sobre ele cuidar de cada detalhe da nossa vida, do nosso emocional, de curas que a gente precisa, do nosso dia a dia, numa alimentação, numa orientação. Teve um momento que ele orientou sobre organização, eu mesma aqui em casa, quando eu vi uma coisa desorganizada, porque a minha pequena é muito desorganizada, ela espalha tudo, e eu nunca fui muito organizada, mas não também, né, aquela coisa avacalhada.
E aí, de repente, eu entendi que ele não gostava de bagunça, não gosta. Deus gosta de organização. E aí passou a me incomodar tudo que tá fora do lugar. E aí eu comecei a organizar. A Magda também teve momentos de até do banho. É muita coisa, porque eu não lembro de tantos detalhes, mas foram muitas situações onde ele vinha nos ensinando como um pai e uma mãe ensina uma criança, porque nós aqui, para Deus, somos como crianças que estamos aprendendo até chegarmos à estatura de Jesus para podermos estar do lado dele eternamente. Então, gente, Deus é maravilhoso. Isso só é possível quando se tem intimidade. Por isso que eu vim batendo na tecla da intimidade aqui com vocês. A intimidade com Ele, né, nos traz essa confiança. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. A intimidade nos traz essa confiança, né? Nós precisamos confiar em Deus para prover todas as nossas necessidades, em todas as áreas da vida, até mesmo as necessidades básicas, né? Que Ele sabe que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Nesses versículos que eu li no início, onde eu vim falando justamente que ele falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente só anda ansioso quando a gente está longe demais de Deus. Quando a gente fica distante demais dele, quando a gente está pertinho nessa intimidade, a gente fica calmo e tranquilo porque a gente sabe que ele vai suprir todas as nossas necessidades. E aquilo que não acontecer é porque aquela situação a gente precisa passar. Aí nesse momento a gente clama para o Espírito Santo, me faz entender o porquê disso aqui, para que eu passe rapidinho por essa situação de dor, de tristeza, de angústia, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo alguma coisa, mas me traz logo então discernimento. É dessa forma, a gente passa a viver na dependência de Deus. E não é que não vai passar nenhuma situação difícil, vai continuar passando. Eu continuo passando por situações difíceis na vida, a Magda continua. Só que o que muda é a nossa visão para aquilo. Como eu falei, a gente logo clama, pede, ora junto, a oração em concordância, que é muito importante, sabe? Então, a gente agora, em vez de ficar se preocupando excessivamente com as coisas, a gente começa a focar no nosso relacionamento com Deus e em fazer sua vontade. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando a gente entende isso, tudo começa a ficar mais fácil. Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e se machucando sem necessidade. Quando a gente entende que se a gente tiver um relacionamento com Deus e pedir a Ele para fazer a vontade dele na nossa vida, gente, a cabeça da gente muda. A cabeça da gente muda literalmente. Então, os versículos que eu li nos incentivam a buscar viver essa vida na dependência de Deus, que só é possível através da intimidade. Com isso, a gente começa a ficar mais grato por tudo que acontece, até mesmo as situações difíceis. A gente começa a ter mais gratidão, a agradecer mais. A gente começa a cultivar hábitos que vão promover a paz e o bem-estar emocional, porque logo a gente pede ajuda a Jesus, a gente pede ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar naquele momento difícil. Sem falar eu até coloquei aí na capa, a alegria da intimidade, sem falar na alegria que a gente sente. Eu separei aqui alguns versículos que vêm falando, aqui sobre essa questão da alegria que nos promove a paz, lá em Salmo 43, versículo 4, fala assim, então entrarei no santuário de Deus e me apresentarei a Deus, meu rochedo e minha fortaleza. Aqui, o salmista, esse santuário é a presença de Deus. Entrarei na presença de Deus e me apresentarei, meu Deus, aqui ele está falando com alegria, A presença de Deus é o nosso refúgio, ela é a nossa maior alegria, Deus, a intimidade com Deus é uma fonte inesgotável de alegria. E a Bíblia está repleta de versículos que descrevem essa alegria, de um relacionamento profundo com o nosso Paizinho Celestial. Lá em Salmo 63, 1-3, fala assim, Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busco, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te almeja em terra seca e sedenta sem água. Assim tenho buscado no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Ou seja, a gente sem Deus é como se estivéssemos numa terra seca e sedenta, porque só Ele é capaz de saciar a nossa fome e a nossa sede, que vem da nossa alma,
Então, o salmista aqui está expressando um profundo desejo por Deus, né? Comparando ali ele como uma fonte de água em terra seca. Pensa, você está com aquela sede e aí você consegue um copo de água para beber. Que delícia, essa água entra assim como algo maravilhoso, diferente dos dias que você não está com aquela sede toda, que você bebe normal sem ter sede. Isso é a presença de Deus. Ela vem saciando, a gente sente como se estivesse, né, com aquela sede e de repente a gente mata aquela sede, sente aquele prazer enorme. É isso que é ter intimidade com Deus. E aí João, capítulo 15, versículo 11, fala assim, ó: essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Sabe? Então, aqui Jesus falando, ó: essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nós só poderemos ter alegria completa, que é a completude, em Jesus, através do Espírito Santo, em Deus Pai, conectados com eles. Então, somente através da intimidade isso é possível. Aí o salmista lá no capítulo 37, verso 4, fala assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esse versículo me fez lembrar da minha caçulinha, porque nesse momento de intimidade com Deus que eu tenho vivido, eu sempre, na hora do almoço, a gente puxa a cadeira para o Papai do Céu sentar com a gente. É um hábito que eu criei com ela para trazer essa intimidade para ela também, do jeitinho dela, que é uma criança. Já ensino ela a conversar com ele, pedir socorro quando eu tiver algo incomodando, né? E a gente puxa a cadeira para ele. E aí tem hora que ela termina às vezes de comer primeiro e vem para o meu lado para falar alguma coisa, e ela esquece, senta na cadeira que o Papai do Céu está sentado. Ela fala, aí eu falo assim, Giovana, o Papai do Céu está sentado aí. Ela fala, sentei no colo do Papai do Céu. Ela, mas o Papai do Céu não vai se importar de eu sentar no colo dele, não. Olha para você ver. É isso que ele quer, esse amor, essa intimidade, porque só senta no colo quem tem intimidade. E aí eu lembrei de um dia que o meu marido saiu e ela naquele dia queria pedir para ele trazer um docinho, só que ele saiu, ele ia fazer compra e ela esqueceu de pedir. Aí nesse momento ela falou assim, mamãe, vamos pedir para o Espírito Santo colocar no coração dele para comprar um docinho para mim? Eu falei, vamos. Aí pedimos, falamos amém, fizemos uma oração em concordância. Pensa na alegria dela quando o pai dela chegou com doce. Então é bem esse versículo. Deleita-te também no Senhor. Deleitar é como se atirar nos braços e sentir prazer de estar na presença dele. Isso é de se deleitar. Então, olha só, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. Ela estava com vontade de comer um doce e ela pediu. E o doce veio. Então, gente, não tem como não se alegrar com esses pequenos detalhes que eu estou contando aqui. E a palavra de Deus, ela vem retratando em muitos versículos essa alegria profunda que vem justamente desse encontro pessoal com Deus, dessa intimidade. Lá no Salmo 16, descreve a alegria de estar na presença de Deus. Depois tira um tempinho para ler. Salmo 100 é um convite à alegria em Deus, que a alegria perfeita, plena, a gente encontra nele. Então, a alegria da intimidade de Deus é um presente, gente, que Ele prepara para cada um de nós, para seus filhos. Quando a gente busca ter esse relacionamento mais profundo com Ele, Ele nos presenteia com essa alegria, né, que transcende todas as circunstâncias da vida. Como eu falei lá no início, as situações difíceis da vida passam a ficar pequenininhas, porque a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força, como diz no versículo. A gente entende que a presença dele nos suple em todos os sentidos da vida e que aquele momento difícil não vai nos matar. É algo que a gente precisa aprender e que logo vai passar. E aí a gente passa de mão dadas com o Espírito Santo, que nos ajuda e nos conduz aqui até chegar aquele dia onde estaremos todos reunidos com o Pai.